Por que você pensa o que pensa? Essa reflexão que eu vou trazer aqui para vocês pode ser um divisor de águas na vida daquela pessoa que está buscando autoconhecimento, autotransformação. Porque muitas vezes a gente não se dá conta, tenta modificar as coisas a ferro e fogo, né, de uma forma às vezes muito incisiva e não vê resultado. Isso porque grande parte de nós, na verdade todos nós, estamos inconsciente dentro dos nossos pensamentos. A gente não sabe por que pensa e não sabe por que pensa determinadas coisas a respeito de determinadas situações, com determinados sentimentos e por que tudo isso acontece e como fazer para resolver, como entender tudo isso para que você possa alavancar realmente a autotransformação, porque autoconhecimento não é suficiente. Você precisa se conhecer e saber também como modificar, como transmutar isso na sua vida. Então, vou falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo, trazendo esse conceito dessa percepção. Bom, nós pensamos o que pensamos, né, de uma forma geral, porque existe a nossa mente racional, aquela que é responsável pela produção de pensamentos, aquela que você está usando para assistir esse vídeo agora. E existe a nossa mente subconsciente. O nosso subconsciente, ele é responsável pelo armazenamento de tudo que a gente viu, ouviu, sentiu, experienciou a vida inteira desde que a gente estava lá na barriga da mãe e mais ainda das experiências espirituais que nós trazemos também. Então, tudo isso fica arquivado nessa espécie de HD que é o nosso subconsciente, que está ali mantendo todas as nossas percepções emocionais, psicológicas, mentais, sensoriais, auditivas, sobre tudo que a gente viveu. Então, se imagine todo esse turbilhão de experiências positivas e negativas, criando ideias a seu respeito, ideias do mundo, das pessoas, de você mesmo, da sua personalidade, dos seus valores, tudo isso ali guardado. Porque essa questão, essa percepção que as pessoas têm de que o que ficou no passado faz parte do passado, isso não é real falando em sentimentos. Tudo aquilo que nós vivemos fica armazenado. Quando você baixa um programa, um documento no seu computador, até que você apague ou modifique, ele estará lá intacto, ou até que dê alguma pane no computador. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Nós arquivamos tudo isso, né? E esse arquivo, ele vai gerando e dominando a nossa vida. E esse arquivo, ele é constituído, 95% dele, de pensamentos. Só que são pensamentos que não passam pela mente racional. Eles são muito intensos, muito rápidos e eles são geridos por tudo isso que a gente tem guardado dentro de nós. Então, por exemplo, quando você pergunta para alguém, eu te faço a pergunta, por que você tem medo? Por que você fica preocupado desse jeito? Ah, não sei, simplesmente eu fico. Entende? Esse é o desconhecimento, esse é o desconhecido que está dominando a nossa vida e que a gente às vezes não consegue transmutar sem trazer esse processo de conhecimento. Essa história do eu não sei é justamente por desconhecer. Porque antes que a gente tenha uma ação, né, nós temos, a ação é resultado de um sentimento que existe dentro de nós. Esse sentimento é resultado de um pensamento que muitas vezes acontece no subconsciente, não na mente racional. Ele é muito rápido. Aí gera essa explosão de reação. Vamos dar um exemplo. Se você está com medo de ser... Ainda não. Você está à mercê de ser agredido por alguém. Seja um carro que está passando na rua e vai te bater de uma forma violenta, mesmo sem querer. O que acontece? Dá tempo de racionalizar? Não dá, mas instintivamente o seu subconsciente ele te coloca no sentimento de medo e faz com que você tenha uma reação, dá um passo para trás, correr, virar para o lado, enfim. Aquilo é automático, não deu tempo de pensar. Não deu tempo de pensar na mente racional, mas o subconsciente ele estava ali funcionando e colocando todo o seu instinto de conservação e toda a sua intenção à tona. Digamos que se você fosse uma pessoa que estivesse com alguma depressão, alguma tendência suicida, talvez a sua programação, os seus sentimentos estivessem favoráveis para não reagir, tá? É só um exemplo para ficar claro como a gente condiciona as nossas ações a partir daquilo que a gente está sentindo e que nem sempre esses sentimentos, esses pensamentos, eles passam pelo filtro da razão. Pelo contrário, 95% deles está subconsciente. Eu sempre dou o exemplo de uma panela de pressão. Então, a panela, ela forma o corpo dos 95%. O que está sendo colocado ali? Toda a nossa vida, tudo que você viveu, tudo que você
assimilou durante a sua existência. A tampa da panela é os seus 5%. E quando tudo aquilo ali vai acumulando, é preciso colocar essa pressão para fora. Essa pressão seria o processo de ansiedade, né? Que é o resultado de todo aquele acúmulo. Mas, enfim, todo aquele acúmulo de pressão ali dentro, de elementos que estão ali dentro da panela, eles não são resolvidos com uma crise de ansiedade. Pelo contrário, né? Eles continuam ali dentro. E em algum outro momento, a panela vai pegar pressão de novo e essa pressão vai precisar sair por algum lugar. É por esse motivo que muitas vezes a gente vivencia algumas coisas ou a gente tenta resolver somente na tampa da panela. Mas o conteúdo, ele continua ali. No momento que você esqueceu, que você deixar de dar atenção, você vai soltar o pininho da panela de pressão e ela vai voltar a formar pressão, porque o conteúdo continua ali dentro, porque faz parte desse processo do subconsciente que ainda está velado, que ainda não está conhecido. Então, eu vou continuar utilizando o exemplo do medo para trazer essa percepção de como isso acontece na nossa mente. Então, o pensamento é como se fosse o quê? O que você está temendo? O que você está pensando, né? O sentimento é o porquê. Então, eu estou pensando na morte. Tenho medo, estou sentindo medo da morte. Por que eu tenho medo da morte? Porque existem muitas situações, a perca, a ausência, toda aquela ideia que a gente tem a respeito da morte. E no terceiro momento vem a ação, a paralisação, que é o próprio processo de como você lida com a experiência ou como a gente lida com a experiência. A inação, a falta de atitude, tudo isso é consequência desse ciclo que aconteceu internamente. Então, essa ação que é a consequência, seja o medo, seja a ansiedade, ou seja alguma atitude de revolta, de alguma atitude que esteja em descontrole, houve antes disso um pensamento, houve uma situação ali que alimentou tudo aquilo. Então, eu repito aquela pergunta de por que você pensa como você pensa, ressignificando e perguntando o que você faz para sentir medo, o que você faz para se sentir inseguro, o que você faz para sentir raiva, o que você faz para ter insônia. Então, existe um fator anterior a todos esses resultados que precisam ser conhecidos e que estão nesse nível do subconsciente que muitas vezes a gente ignora por não parar para fazer essa reflexão. Onde isso está começando? Por que eu penso dessa forma? Como eu posso fazer para modificar essa percepção dentro de mim e começar a ter resultados diferentes a partir da escolha de dominar? Exatamente. O que é o domínio? É quando eu escolho tirar ou, né, abrir o pininho ali da panela de pressão, olhar para os conteúdos internos que eu tenho ali dentro e decidir o que eu quero manter, o que eu quero tirar, o que me faz bem, o que não me faz bem. E o que não me causa essa pressão a ponto de muitas vezes eu me perder dentro do processo daquilo que eu estou fazendo, né? Então, tudo isso é consequência desse processo da imagem em ação, da imaginação dentro da gente, tudo aquilo que a gente cria, de tudo aquilo que a gente imagina, e esse processo que tem tudo a ver com o autoconhecimento e com a autotransformação, ele requer um pouco de envolvimento, de trabalho, de exercício de modificação, de olhar para as situações interiores, de saber como fazer para modificar esses padrões, para sair desse automatismo de pegar pressão, jogar pressão para fora, né? Isso tudo é feito através desse trabalho do autoconhecimento e da autotransformação. Porém, realmente, como o próprio nome já estava dizendo, isso dá trabalho. Não é uma coisa simples de fazer, mas quanto trabalho dá manter ainda o sentimento do medo, manter a insegurança, manter o sentimento de incapacidade, a raiva ou qualquer sentimento desse teor. A própria ansiedade, que é consequência de tudo isso, também dá muito trabalho. Por isso que quando a gente pensa nesse processo de se conhecer e de se transformar, é pelo menos um trabalho digno e um trabalho que nos coloca a serviço da nossa própria existência, do valor da vida, do acesso àquilo que nós temos de bom, aquilo que a gente pode viver de bom. Então, esse insight dessa percepção, que é o que eu gostaria de trazer aqui, de você perceber que você não é vítima dos seus pensamentos subconscientes, que você não está à mercê do que os seus sentimentos escolhem fazer
com você. Isso é possível através do autoconhecimento e do autodomínio. E aí, quando você vai fazendo esse campo de autodomínio, a autotransformação ela vem sendo resultado, ela vai acontecendo como consequência. Mas precisa partir desse ponto de refletir por que você pensa o que você pensa, por que você sente o que você sente e o que você pode fazer para modificar tudo isso, certo? Então, deixo aqui a minha contribuição reflexiva de hoje. Gratidão. Se achar conveniente, compartilha com alguém que merece saber um pouquinho sobre isso, tá bom? Até mais!